Olá a todos, me chamo Victor e venho juntamente com meus colegas Christian e Daniel apresentar esse documentário sobre os crimes contra a dignidade sexual que consta na Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009. Primeiramente, é importante saber como se define o crime contra a dignidade sexual. Se define como esse crime qualquer tipo de violação sexual mediante assédio sexual, fraude, exploração sexual ou tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Então, qual seria a justificativa para essa criação de lei? E na verdade não foi uma criação, e sim uma alteração do Código Penal, que era extremamente necessária, visto que tínhamos um nome diferente. Antes dessa alteração, ela era considerada crimes contra os costumes, que era algo mais da sociedade, o que não era o caso que precisava realmente ser aplicada a lei. Então, com essa troca, algo que de sociedade foi sim para uma tutela de sua dignidade sexual de cada pessoa, o que era o novo normal e o correto. Agora iremos começar com a lei em si, a Lei 12.015, com o capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual. Começando pelo artigo 13. Constranger alguém mediante violência, ou seja, permitir com que ele pratique o ato libidinoso, terá sua pena de reclusão de 6 a 10 anos, com ou no primeiro parágrafo dizendo que, se a vítima sofrer lesões ou tiver menor de 18 anos ou maior de 14, a sua pena ainda aumenta de 8 a 12 anos. E por fim, com o segundo parágrafo, caso o ato resulte na morte da vítima, a pena em reclusão é de 12 a 30 anos. Agora temos a Lei 12.015, artigo 218, que não é o ato em si, mas a indução de um menor de 14 anos para a satisfação de outro ser. A pena é de 2 a 5 anos. Irei falar sobre o capítulo 5 da Lei 12.015, que se trata sobre crimes de lenocínio, ou seja, qualquer prática que visa facilitar ou promover a prática de exploração sexual de pessoas. O artigo 228 enquadra o indivíduo que induziu ou atraiu alguém para a exploração sexual. Esse artigo se enquadra também para quem dificultou o abandono da vítima sobre essas práticas. A pena dele é de reclusão de 2 anos a 5 anos juntamente com multa. No parágrafo 1 do artigo 228, enquadra casos onde o agente que cometeu o crime seja da família da vítima, cônjuge, companheiro, tutor ou empregador. Ele terá uma pena de reclusão de 3 anos a 8 anos. O primeiro parágrafo do artigo 230 se trata para vítimas menores de 18 e maiores de 14 anos. Caso o crime de exploração sexual seja cometido por familiares, companheiro, cônjuge, tutor, empregador da vítima ou uma pessoa que assumiu por lei a proteção da vítima, a pena é de reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. O segundo parágrafo do artigo 230 se enquadra quando a vítima sofre uma violência, seja ela ameaça grave, fraude ou qualquer outra ação que dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo de pena correspondente à violência. Dando continuidade ao capítulo 5, temos o artigo 2017-A, e diz que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso ao menor de 14 anos gera uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. O primeiro parágrafo diz que incorre na mesma pena em praticar as ações descritas no caput, que significa o título do capítulo, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Ou seja, o abusador se aproveita de limitações físicas da vítima para praticar essa ação. O terceiro parágrafo diz que se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena aumenta para uma reclusão de 10 a 20 anos.
E no quarto parágrafo diz que se da conduta resulta morte, a pena aumenta para uma reclusão de 12 a 30 anos. Agora, o artigo 218-A diz que praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção anal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, gera uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. O artigo 218-B diz que submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual ou alguém menor de 18 anos ou e por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar e a abandone. A pena gera uma reclusão de 4 a 10 anos. O primeiro parágrafo diz que se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. E o segundo parágrafo diz que incorre nas mesmas penas. 1. Em prática conjunção anal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos, na situação descrita no caput deste artigo. O segundo diz que o proprietário ou gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput desse artigo. O terceiro parágrafo diz que, na hipótese do inciso 2 do segundo parágrafo, constitui efeito obrigatório da condenação à cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Nos Estados Unidos, nós temos uns 50 estados e o sistema prisional ele não funciona como único para o país todo. Justamente pela grande quantidade de estados, cada estado define como ele vai julgar as suas leis. Em sua grande maioria, a prisão ela é perpétua para atos de crime contra a liberdade sexual. E um adendo, até a questão do que é considerado um crime contra a liberdade sexual, ela é diversificada para cada estado, como ele julga o que seria cada ato. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Agora, como paródia para combater a violência sexual, nós pensamos na situação de muitas mulheres que voltam para casa sozinhas à noite, e o medo que todas possuem pela falta de segurança. Conversando com algumas mulheres, todas demonstraram esse mesmo medo. A obra escolhida foi o poema de Carlos Drummond de Andrade, como mostrado anteriormente nesse documentário, e recitando a paródia ficou da seguinte forma: no meio do caminho tinha um homem. Tinha um homem no meio do caminho. Tinha um homem. No meio do caminho tinha um homem. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de pessoas como a mim, afetadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha um homem. Tinha um homem no meio do caminho. No meio do caminho tinha um homem. O método científico na criação das leis. Para criar uma lei, é necessário utilizar etapas do método científico, sendo elas observação, identificação do problema, hipótese e verificação. A partir do uso da ciência social, é possível verificar situações de casos que agridem a moral e ética para criar uma lei. Essa lei, sendo criada, torna-se um fato. Entretanto, com o passar do tempo, ramificações e novas situações que a lei se aplica surgem, fazendo-se necessário a adaptação da lei para atender a casos diferentes. E, novamente, sendo utilizado o método científico sempre que for preciso atualizar ou adaptar essa lei para novos casos, tornando possível ela nunca fique defasada e sempre esteja em constante adaptação, como no caso da ciência.
Caso isso não ocorra, define-se como crime a transgressão da lei penal. Uma situação só será crime caso aquilo esteja na lei. Se a lei não estiver preparada para a adaptação, o transgressor ficará impune e surgirá cada vez mais casos em que ela não se aplica, mesmo sendo a própria situação essa lei pune, justamente por uma brecha na Constituição. A lei deve ser neutra em relação ao gênero e orientação sexual do malfeitor, sendo assim, referindo-se a todos como um só ente, e penalizando da forma semelhante, independentemente do seu gênero ou orientação sexual. Para que a lei consiga chegar a tal finalidade, é necessária uma modificação sobre o modo de sentenciar, pois é nítido que a lei tem uma prioridade maior de julgar um indivíduo ao invés do ato cometido. Isso não aconteceria caso todos fossem tratados como entes. Lise foi a segunda mulher a obter um doutorado em física na Universidade de Viena. Após seu doutorado, em 1923, ela descobriu o efeito Auger. Porém, como achou presente, ela não ganhou nome nem reconhecimento sobre a descoberta. O nome foi dado a Pierre Victor Auger, 2 anos depois, aonde ele publicou a mesma descoberta feita por ela. Em 1918, Lise trabalhou junto com Otto Hahn. Eles estavam fazendo uma pesquisa sobre a fissão nuclear. Com isso, obtiveram o descobrimento do elemento de número atômico 91. Porém, a propaganda de ideologias nazistas fez com que Lise se retirasse da pesquisa no ano de 1932 por ser judia, correndo dos nazistas. Após a saída de Lise, Otto publicou a pesquisa sobre a fissão nuclear e ganhou o Prêmio Nobel de 1944. Lise não foi citada em momento algum na pesquisa por Otto. Então até hoje ela não ganhou o Prêmio Nobel, foi dado somente a Otto.